A grande massa é quem determina boa parte das decisões consumistas e modernas de hoje. Definem o poder político, a nova moda, as tendências, a polêmica, e enquanto decidem e definem no automático, se confortam, se enfraquecem, emburrecem, deixando de serem seres humanos e passando a ser servos desse mundo moderno e estúpido. Ou seja, criam a modernidade para depois servirem a ela. E quanto mais falam, quanto mais agem, pior fica. Pois seguem sem propósito algum, sem inteligência. Por isso quero aprender agora a definir um comportamento estratégico e silencioso que trará respeito e poder para sua presença e mentalidade, se diferenciando dos tolos. Então vamos ao que interessa. Não dê satisfação alguma. Porque quando você dá um passo para mudar, demonstra aos poucos essa pequena conquista. Porque tudo que há de avanço precisa se transformar em barulho, em notícia, em postagem nas redes sociais ou em falação entre familiares e amigos. Esse mês consegui tal coisa. Nos próximos meses planejo conquistar esse objetivo. Amanhã tentarei tal ideia. E nesses comentários e explicações, nesse ato de dar satisfação aos outros, tentando buscar algum tipo de aprovação ou querendo explicar aos outros o que conseguiu, você se torna previsível e vulnerável. Afinal, quanto mais detalhes sobre a sua vida pessoal compartilha, mais essa vida se dificulta. Sem contar que quanto mais as pessoas sabem, maior será o potencial de destruírem aquilo que tenta. Então vê se controla esse ego ou essa euforia. Tudo bem estar alegre porque um pequeno resultado surgiu, mas guarde essa conquista contigo até que aquilo que ainda é um pequeno avanço se transforme em um sucesso sólido. Pois se não há necessidade de falar ou expor, que deixe no oculto. E caso te perguntem o que anda fazendo, se alguns sentirem o cheiro do seu pequeno progresso, não se explique. Diga que tudo anda normal, controle a alegria que sente, já que a ideia de partilhar felicidade é ótima, mas na prática é um perigo. Portanto, não dê satisfação alguma. Apenas ande por aí como se nada estivesse acontecendo. E detalhe, mesmo quando as coisas estiverem ruins, lembre-se que só você pode solucionar para valer esses problemas. Só você pode compreender os obstáculos que te emperram. Logo, do mesmo jeito que deve ser discreto nos avanços, deve ser ainda mais quando cair. Pois se perceberem que algo te incomoda, te cercarão. Mas se você andar também por aí, demonstrando tranquilidade e controle, ou te temerão, ou te respeitarão. Até porque ninguém gosta de vitimismo, e muitos invejam ou prejudicam a vida de alguém quando possuem a oportunidade. Mas se você demonstrar constância em seus atos, solidez na mentalidade, não saberão o que fazer. Enfim, seja na alegria ou na tristeza, não dê explicações e nem deixe rastros. Pois se você conduzir com tranquilidade e discrição a sua vida, o caminho se manterá equilibrado e cheio de potencial. Cesse as suas opiniões. Quantos foram aqueles que, ao invés de ouvir, quiseram opinar ou falar aquilo que tinham vontade na hora? Deixaram a raiva, o ego, a obsessão falar mais alto do que a razão. E nisso, só passaram vergonha ou perderam chances que não poderiam nunca desperdiçar. Tem gente que simplesmente já se destruiu através da fala, que praticamente teve as suas palavras usadas contra si mesmo, a ponto de reduzir o indivíduo ao eterno nada. Esquecidos, desprezados, excluídos,
porque decidiram opinar ou discutir quando deveriam ter ficado quieto e apenas observado. Afinal, se você fica quieto, ganha a oportunidade de conhecer melhor os seus adversários ou aliados, amplia a sua atenção, gera observação e compreensão. Mas, se fica falando, falando e falando, uma hora se descuida e fere a própria imagem ou reputação. Portanto, cesse as suas opiniões. Chega de ficar por aí perdendo tempo e falando sobre polêmicas, ou conversando sobre tolices. Basicamente, tudo que não soma em seu rumo, e tudo que, independente do que falem, não mudará em nada, então não fale. Parece óbvio ensinar sobre isso, mas aposto que erra sempre nesse aspecto. Você vê alguém opinando e sente vontade de contra-argumentar. Vê uma pessoa falando sobre tal coisa e tem o desejo de ter razão sobre aquela questão. Mas, quanto mais você fala de forma emocionada e no impulso sem pensar muito, mais prejudicado ficará, mais desvantagens irá atrair para si. Sendo assim, quando sentir vontade de falar, respire fundo, escute primeiro e pense melhor. Se enxergar utilidade, fale. Se perceber que é inútil, deixe o silêncio dominar a sua postura. Recuse convites com elegância. Quando te perguntarem se quer ir para tal festa, se te convidarem a fazer aquela mesma farra de sempre, os mesmos lugares, mesmas companhias, mesma conversa, mesmos exageros como álcool ou coisa pior, tem gente que se perde nessa vida. De sair de casa, festejar, comemorar. E o que não percebem é o seguinte: comemoram o quê? Quando você sai com seus amigos para um bar e ficam lá se animando, curtindo, trocando uma ideia, quando chega em sua casa, você realmente sente que foi uma boa distração? Ou só foi mais uma situação que te prendeu naquele mesmo nível inferior de sempre? Naquele mesmo vazio de existir, onde você tenta fugir dos problemas e só se sente pior. Compreenda de uma vez por todas. Boa parte das pessoas só te chamam de amigo porque você oferece companhia a elas. Se um dia sumir, se um dia se afastar, logo te esquecem e te substituem. Até alguns parentes funcionam dessa forma, porque normalmente as relações se definem a partir de interesses movidos pela carência ou pela ganância. Então, quando te convidarem novamente, quando te chamarem para tal lugar, pense bem, reflita se vale a pena. Analise se a sua presença merece aquele lugar, se o seu dinheiro será bem gasto, se o seu tempo será bem investido. Porque caso contrário, recuse com elegância, falando pouco e sem explicar o que fará ao invés de sair. Apenas negue o convite e curta a sua paz, a sua solitude, em vez de mais uma vez se enfiar no barulho desnecessário. Pois companhias você arranja em qualquer lugar. Agora paz, qualidade de vida, prosperidade, conversas inteligentes, isso sim é o que você deveria almejar. Faça sem se explicar. No ambiente de trabalho, você apenas segue o protocolo, fazendo seu ofício no automático, ou analisa como pode se diferenciar naquele meio. O que fazer para subir de nível? O que corrigir para que eu me torne um profissional melhor? Como agir para conquistar influência profissionalmente? Quais oportunidades devo aproveitar? E o que os outros não fazem e que eu posso fazer? Independente do seu cargo, independente do lugar em que trabalha, você precisa vislumbrar e definir qualidade no que faz. Porque essa história de se me pagam mal, então trabalho mal, ou se não me valorizam, então não irei me esforçar, são ideias que na sua cabeça parece justo agir desse modo. No entanto, só te prendem a um nível medíocre.
Tudo bem não te valorizarem. É horrível ser explorado. Mas, em vez de pensar pequeno, por que não age de uma forma estratégica justamente para alavancar a sua carreira e se livrar dessa exploração e mediocridade? Afinal, você pode estudar, desenvolver, agir mais rápido, pensar com qualidade. É o que falei. O que os outros não fazem que você pode aproveitar? E como agem para que você se afaste da mesma mediocridade que vivem? Como se corrigir a ponto de nenhuma falha te atrapalhar? Se você elaborar e fizer essas coisas, se estabelecer essas mudanças sem esperar nada de ninguém, sem se explicar, apenas você, sua estratégia e o silêncio, pode até ser que demore. Mas você conseguirá enxergar caminhos que a maioria não aproveita, e de pouco em pouco, sairá da mediocridade para se diferenciar e conquistar novos espaços. O segredo é manter essa competência constante. Porém, se você desanimar por conta do ambiente, por conta de algumas pessoas, então estará sempre à mercê de tudo o que é medíocre. Treine o raciocínio. Se você não colocar a sua mente para trabalhar, trabalhará para ela. Aqueles que se acomodam mentalmente sofrem de péssimos hábitos, vícios, consumo exagerado. Pois quando não há disciplina nem treino em sua consciência, os pensamentos ruins e as vontades inúteis dominam aquilo que pensa. Os desejos que sente, essas vontades impulsivas, esses pensamentos que te assolam, amargando a sua alma, ocorrem porque você não treina o raciocínio e nem domina o seu estado consciente. Você poderia muito bem eliminar um desejo ridículo ou controlar uma vontade impulsiva, se tivesse propósito. Se enchesse a si mesmo de pensamentos racionais, se a sua razão visualizasse sempre o significado de quem você é, esses desejos nem teriam espaço em sua mente. Mas aí está, acomodado, com preguiça, deixando o corpo flácido e a mente ainda mais flácida, sem concreticidade, sem solidez racional. Quando se vive desse jeito, sem treino em seu raciocínio, sem desenvolvimento na mentalidade, você perde razão e ganha vícios. Portanto, em silêncio, na solitude, deixe sempre a sua mente ativa. Caso contrário, será um servo dos seus próprios desejos. Eleve o seu espírito. A maioria anda se esquecendo de si mesma. Não se cuidam, não respeitam os objetivos, não possuem regras pessoais, quem dirá disciplina? E nessa ausência de existência própria, nesse vazio em dar significado para a própria vida, é óbvio que irão sucumbir em péssimos momentos e estilos de vida. Seguem padrões, tendências e destroem as suas criatividades e personalidades. Por isso você vê gente por aí que os olhos estão vazios, que não tem mais postura alguma, que a opinião é sempre a mesma da massa. Tem gente que hoje nem consegue dizer se um filme é bom ou não antes de ouvir a opinião do tal influenciador, do tal crítico. Por isso estão emburrecidas. Porque não praticam o próprio espírito, não são críticas, não se corrigem, não olham para quem são. E nesses erros se perdem entre devaneios e mesmices. Logo, faça questão de praticar a sua personalidade, independente do que outros pensarão. E não digo para se expor ou fazer barulho. Não. Seja discreto, mas tenha a personalidade viva. Saiba dizer não para o que não gosta. Não tolere também aquilo que despreza. E aproveite o que de fato ama. Tenha domínio sobre o seu próprio rumo. Porque se você possuir gostos e regras pessoais, ninguém ou nada te afetará. E o mundo não conseguirá te influenciar, nem mesmo te desanimar. Construa postura.
Como está o seu físico, a sua postura em si, seu modo de falar com confiança e olhar sério? Ainda resta em ti algum pingo de autoconfiança e seriedade? Ainda existe em você autoestima? Pois esses alimentos que consome, esses hábitos que te confortam, essas distrações que te tiram do sério, quando você exagera nisso e é envenenado por essa cultura moderna, é assim que fica, desleixado, demonstrando fraquezas, reclamando de tudo, ingrato pelo que possui. Sendo assim, cuidado. Cuidado com aquilo que se torna a partir da modernidade e conforto. As pessoas não percebem, mas são ratos de laboratório já. Ingerem tantas coisas horríveis. Consomem tantos exageros. Apenas pare, porque você não precisa de provavelmente metade do que possui hoje em dia. Então pare de ser mais um consumidor e servo do conforto. Abrace o desconforto. Se encontre com a sua realidade, compreenda a sua existência e ganhe postura a partir de treinos e mentalidade. Já que se você ficar nesse ciclo de fraquezas, perderá sua vitalidade. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.